pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar das dicas para o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então, o que eu tenho para passar para vocês, pessoal? Bom, o Enem, primeiro eu vou falar rapidinho sobre os estilos das questões, né? Então, o Enem ele tem um estilo bem peculiar de questão, bem próprio, assim, que você bate o olho e fala, essa questão é do Enem, né? O Enem ele sempre tenta contextualizar. Então, raramente ele vai fazer uma pergunta de uma situação que não está relacionada ao dia a dia. Então, muitas vezes ele vem com parágrafos longos contextualizando a situação e vai tentar correlacionar os conceitos de física e ciência que a gente estuda na sala de aula com aquele contexto, né? Vai fazer uma correlação, tá? Segunda coisa que é importante em relação às questões do Enem é que se fala, o Enem é muito teórico e tal. Já foi mais assim. Se a gente for pegar a curva dos últimos anos, tem caído o número de questões puramente teóricas e tem crescido o número de questões que envolve cálculo, tá? Então é mais ou menos verdade. Hoje está mais ou menos pau a pau. Das mais ou menos 15 questões de física que eles cobram, é mais ou menos meio a meio que você tem que fazer conta que é puramente teórico, tá? Em relação à divisão de assuntos, por exemplo, você fala assim, o que cai? Cai mecânica, cai eletromagnetismo, circuitos e tal. O Enem, ele oscila muito nessa questão. Então tem prova do Enem que tem 3 questões de termo e uma de ondas. Aí na outra tem o contrário, 3 de ondas e uma de termo. Ele varia muito de um ano para outro, né? A gente vê algumas coisas que se repetem no Enem. Circuitos elétricos é um assunto que eles adoram, que cobra basicamente todo ano, tá? Questões que envolvam gráficos, tá? Esse estilo de questão que ele te dá gráfico assim para você interpretar o que está acontecendo, isso cai demais, tá? Eu queria finalizar com 3 dicas para vocês. Primeiro, ficar esperto com questão de fenômeno, tá? Também é muito típico do Enem, ele te dá uma situação e falar assim, que fenômeno físico é esse? Tá? Então, toda vez tenta interpretar bem o que está no texto e tenta imaginar, se fosse esse fenômeno, o que aconteceria? Tá? Não vai só na tentativa e erro, não. Tá? Eu vou dar um exemplo. Você fala assim, eu acho que é a reflexão ou acho que é a refração. Faz um rabisco no papel. Se fosse reflexão, dá para explicar essa situação usando reflexão? Isso ajuda muito. Tá? A segunda coisa é sobre assistir vídeos no YouTube. Tá? O Enem ele gosta muito de experimentos, tá? E ele tem cobrado, assim, às vezes ele te dá um problema descrevendo um experimento e pergunta para você, o que aconteceria se eu fizesse tal coisa, tá? Às vezes, pessoal, são experimentos até que a gente nem trabalhou em sala de aula, tá? E ele quer do aluno que ele tenha uma percepção de mundo mesmo, sabe? Use sua intuição, tá certo? E tenta pensar assim, o que aconteceria? Você tenta imaginar. E aí você faz testes assim, mentais, obviamente. A gente não pode testar lá na hora da prova. Faz testes mentais. Mas isso é uma coisa que eles têm pedido muito. Todo ano cai. E o que eu falei em relação ao vídeo no YouTube, né, que seria a terceira dica para a gente fechar, né, seria... porque muitas dessas coisas que eles perguntam, o que aconteceria se eu fizesse tal coisa? Você encontra os experimentos que o Enem está perguntando em vídeos científicos no YouTube, tá? Então cria o hábito aí de você ver um videozinho por dia, né? Tem vários canais em inglês, em português, que trazem vídeos de curiosidade científica, são muito úteis, tá? É muito interessante você ver isso. Não é ficar vendo aula, é ver vídeos que agreguem nesse sentido. Tá certo? Eu desejo a vocês uma boa prova, faz com calma, tá? O Enem é uma prova que dá pra gente ir bem, se a gente prestar bastante atenção, tá? E eu confio em vocês, tá bom? Grande abraço!